Salve, salve, primeirão. E aí, vamos a mais uma aulinha daquelas da apostila 2, a aula 9 hoje aí, hein? E nessa aula 9 a gente vai falar do Renascimento, período irado demais que teve sua origem na Itália e que na verdade compreende 3 séculos, 200 e tantos, 300 anos ali, vão do século XIV até o século XVI. Então o Renascimento é um período muito vasto. Agora, sabe o que é legal? É a gente perceber que o Renascimento na verdade tem a ver com o final do feudalismo, do período anterior, é uma fase assim longa, entre outras coisas, porque se acaba o feudalismo começa a aparecer outras formas de governança. Além disso, também tem o final dos, né, o surgimento dos burgos, as primeiras cidades, as futuras cidades que começaram a armar, a se organizarem ao redor das igrejas, né? E a superação daquele misticismo medieval católico, gente, marcado pela supremacia da cultura católica e, mais que tudo, pela força da Igreja Católica como o vetor difusor de cultura e desse tipo de coisa. Agora tem mais um detalhe que é um detalhe muito importante que vocês só vão saber comigo, porque os outros não falam disso, até porque não sei se tem essa informação, mas dá uma sacada nesse vídeo aqui, um vídeo muito irado que fala, entre outras coisas, do o Renascimento já vinha sendo adubado desde bem antes de 1469, quando o jovem Lorenzo de Médici assumiu os negócios da família, simplesmente o principal banco europeu, o Banco dos Médici. Talentosíssimo para as finanças como os seus antepassados, Lorenzo não só administrou, como criou diversas novas filiais do banco, cuja sede era em Florença, na Península Itálica. Dessa forma, conseguiu financiar diversos reinos, alguns aristocratas e muitos empreendedores. O avô de Lorenzo, por exemplo, tinha desenvolvido uma baita biblioteca, a Biblioteca dos Médici. O neto deu seguimento a isso, financiando muitos filósofos que foram pesquisar os escritores antigos da Grécia e de Roma em busca do conhecimento. Além disso, grande parte dos artistas renascentistas foi financiada por esse grande mecenas, Lorenzo de Médici. Não era à toa que o cara era chamado de Lorenzo o Magnífico, né, gente? O mecenas era aqueles caras que financiavam as grandes iniciativas, não só de artistas, não só de filósofos, mas também de grandes escultores. E um aspecto que eu acho que é importante vocês se ligarem é que quando a gente se depara com a primeira imagem que nós temos justamente uma imagem de um arquiteto, uma grande obra de um arquiteto chamado Filippo Brunelleschi, que é o domo da Catedral de Florença. Esse domo da Catedral de Florença é um marco da arquitetura mundial, entre outras coisas, porque ele não tem suporte ali embaixo, velho. Esse Brunelleschi aqui chegou para os caras e disse, vou construir um domo e eu não preciso botar nenhuma coluna suportando, nenhuma viga suportando aqui por baixo. E aí os caras pegaram e contrataram. Essa daí é uma imagem aérea do mesmo, né, da mesma catedral aqui, né, uma imagem do Google lá, cortesia do seu Google, e é importante vocês perceberem, entre outras coisas, que numa obra como essa, a gente percebe a influência clássica, né, através do uso de diversos recursos que são recursos tipicamente utilizados na antiguidade. Então é importante vocês estarem preparados, porque muito frequentemente as perguntas que tratam do Renascimento, elas falam de obras de arte, elas falam da arquitetura, elas falam de escultura e assim por diante. Quer ver um exemplo? O exemplo está aqui no Palácio dos Médici, lá na cidade de Florença, e esse Palácio dos Médici aqui acaba sendo um exemplo da influência clássica, dessa influência da clássica greco-latina. Está aqui, né, esses arcos aqui são típicos, tá? Aqui, se a gente for prestar atenção, tem colunas de suporte. Essas colunas de suporte ou são do estilo dórico, jônico ou coríntio, né? Que é o mais enfeitado, o dórico sendo o mais simples e tal. E é importante a gente perceber que esse tipo de traço aqui, arcos,
e colunas são uma marca desse período, que é o período clássico. Inclusive até hoje, né, muito frequentemente são imitados, basta a gente pensar na Casa Branca lá, né, a Casa Branca lá nos Estados Unidos, que tem esse traço distintivo. Além disso, também um outro detalhe igualmente importante para a gente se ligar, a ideia da Lojas Avan. A Lojas Avan também, influência clássica aí, ó, do Palazzo Médici e assim por diante. É interessante vocês perceberem também que no meio desse palácio aqui, ó, tem uma estátua de Orfeu. E quem que é Orfeu? Orfeu é uma figura tradicionalíssima da cultura greco-latina, né, da mitologia, diz respeito à mitologia. Então, sempre que a gente falar em Renascimento, a gente pode associar com a Antiguidade Clássica, e sempre que a gente for associar com a Antiguidade Clássica, a gente vai ter de associar também com essa ideia da mitologia. Está aqui, ó, né, o Orfeu exposto dentro desse palácio do construído pelo, não é o Brunelleschi, tá, gente? Esse aqui quem construiu foi um cara chamado Michelozzo. Outro aspecto igualmente importante, como a gente já viu ali, os Médici vão financiar diversos artistas, e dentre eles vão financiar quem? Vão financiar também o glorioso Leonardo da Vinci, né? Para além de artista, um cientista, um homem da física da época. E uma grande obra do Leonardo da Vinci, eu peguei justamente aquela mais clichêzão, mas para colocar para vocês alguns detalhes que são importantíssimos. O primeiro, prestem atenção na expressão. A expressão dela é uma expressão controlada, equilibrada, ela não expressa nem muita dor, nem muita alegria, nem muita angústia e assim por diante. E esse aspecto é um dos traços do homem renascentista. Ele busca invariavelmente o equilíbrio, a racionalidade, e ela expressa essa racionalidade. Cabe também a gente salientar que essa estátua que essa pintura do Leonardo da Vinci aqui é um marco, gente, porque coloca em evidência um ser humano comum, né, de carne e osso, e é importante a gente perceber que nesse sentido a arte é um exemplo também de a reprodução das características humanas da maneira mais perfeita. Inclusive, se formos notar, não existe uma divisão muito clara entre a figura e o fundo. Por quê? Porque o Leonardo da Vinci acabou disfarçando isso com uma técnica chamada de sfumato. Esse tipo de aspecto já salienta o caráter antropocêntrico do movimento renascentista, cuja marca maior vai ser a valorização do ser humano e a valorização de outros aspectos, né, absolutamente identificados com esses séculos que a gente chama de Renascimento. Mas tem outras obras que também são muito importantes. Esse Sandro Botticelli aqui, por exemplo, também era outro artista financiado pelo Lorenzo de Médici. E reza a lenda, inclusive, que foi o Lorenzo de Médici que contou para o Botticelli sobre o nascimento de Vênus, aqui uma divindade típica da mitologia grega, né, greco-latina, depois vai ser usurpada pelos romanos e tal, mas é importante a gente salientar que aqui aparece em todo o seu esplendor a figura da deusa do amor. Detalhes importantes aqui, a gente perceber que nesse sentido, para além da figura mitológica da Vênus, a gente tem outras figuras mitológicas aqui, né, que participam, mas o detalhe fundamental, eu quero chamar a atenção para o aspecto equilíbrio. Tá aqui, ó, de um lado a gente tem o marulhar das ondas e de outro lado a gente tem o aspecto da natureza. Então, os autores, os pintores desse período, eles buscavam, né, reproduzir isso da melhor forma para traduzir essa ideia de racionalismo, de autocontrole e assim por diante. Tá? Então é muito importante a gente perceber esse caráter marcante das obras do Renascimento. A gente chama de Renascimento, inclusive, por conta dos estudos greco-latinos que floresceram a essa época, principalmente nessa meia dúzia de cidades ali que ficavam na Península Itálica. Os grandes mecenas da época financiavam os sábios que buscavam pela Europa inteira os escritos antigos de antigos escritores gregos e também de antigos escritores romanos.
romanos. E essa antiguidade clássica acabou se disseminando, a cultura dessa antiguidade clássica acabou se disseminando, que é um marco no resgate da mitologia greco-romana, tá? Um traço bastante pronunciado aí. E esse traço pronunciado é legal, a gente vai ver aqui nesse afresco do Rafael, né, Raffaello Sanzio, também financiado pela nobreza florentina. O Raffaello Sanzio, ele teve como objetivo popularizar a filosofia. Então a gente vai ver no centro dessa escola de Atenas, desse afresco aqui, a figura simplesmente dos dois filósofos fundadores discutindo sobre as suas teorias. De um lado aqui, em vermelho, né, uma cor quente, está o glorioso Platão, defensor do mundo das ideias, e de outro lado, o glorioso Aristóteles, defensor do mundo da matéria, do mundo material. De certa forma, essa imagem aqui pretende-se uma síntese, um resumo do pensamento dos dois, e a valorização dos dois significa dizer que tanto são importantes as ideias, quanto também são importantes a matéria, né? Então é importante a gente perceber que, no contexto, a obra do Raffaello Sanzio, ela buscava celebrar a filosofia, mas mais que tudo buscava valorizar, fazer com que o homem médio florentino ele valorizasse a filosofia, o conhecimento filosófico, pois essa era um dos objetivos, era um dos intuitos desses governantes florentinos aí, tá? Disseminar, formar bem o povo, educar o povo através da filosofia. E nesse sentido, eles se esmeraram, tá? Para eles a arte, gente, era o equivalente à imitação. A arte era como cópia das ideias, né? Platônicas e aristotélicas. Arte era mimese, arte era imitação. Vocês perceberam ali a ideia de que a reprodução de homens, a reprodução de plantas e a reprodução de animais era absurdamente realista, entre outras coisas, porque a representação deveria ser o mais próximo da realidade possível. E aí, nesse contexto, aparece esse quadro aqui do Tiziano, com as 3 idades da vida de um homem, é muito interessante, de 1512, ele tematiza a efemeridade das coisas. E esse aspecto de tematizar a efemeridade das coisas, a gente tem no começo do quadro a ideia positiva da idade do amor, né, a idade do amor, aqui uns bebezinhos fofinhos, ó, né, que é o nascimento, aqui a idade adulta, e depois lá em terceiro plano a ideia da morte, a ideia da velhice e da morte. E é importante a gente perceber que, de acordo com a orientação dos Médici, o Tiziano coloca em primeiro plano o lado bom e deixa em segundo plano o lado ruim, o lado da velhice, o lado da morte, né? O que se assemelha muito à nossa publicidade e propaganda. Só que a nossa publicidade e propaganda é usada para vender para vender tênis. Eles usavam a publicidade e propaganda para, entre outras coisas, fazer arte. Vender filosofia. Um outro conceito muito importante também dessa galera do Renascimento, a verossimilhança, a semelhança daquilo que é verdade, né? Então é importante, quando eu escrever uma história, essa história não ser uma história incoerente, tá? Ser uma história que respeite a lógica. Esse aí é um conceito muito importante, acerca do qual a gente vai falar direto, com muita frequência, semelhança com a verdade. O racionalismo, a gente já falou, né? Esse racionalismo se traduz em harmonia, equilíbrio, autocontrole, análise da realidade concreta, da matéria, e é muito importante ressaltarmos o seguinte: para eles, verossimilhança, racionalismo, isso tudo se confundia com a própria busca da beleza, né? Da beleza harmônica, da beleza equilibrada. Na Itália também apareceu uma nova forma de expressão, que é o dolce stile nuovo, né?
né, que é a busca da perfeição formal, principalmente nos textos, né, a delicadeza, a musicalidade nos versos, a graça, e aparece também uma nova forma poética, e essa nova forma poética é o soneto. Tá? Um texto composto por 4 estrofes, 2 estrofes de 4 versos e 2 estrofes de 3 versos. Ao lado disso, os italianos também, que não eram fáceis, né, pessoal, acabaram desenvolvendo um novo verso, um novo tipo de verso, um verso musical ao extremo, um verso com 10 sílabas poéticas, juntando o soneto e essa medida nova inventada pelos italianos. A gente tem o soneto decassílabo, do qual a gente tem um exemplo aqui, ó. Quanto mais perto estou do dia extremo, que o sofrimento humano torna breve, mais vejo o tempo andar veloz e leve, e o que dele esperar falaz e menos. E a mim me digo, pouco ainda andaremos de amor falando, até que como neve se dissolva este encargo que a alma teve, duro e pesado, e a paz então veremos. Pois que nele cairá essa esperança que nos fez delirar tão longamente, o riso e o pranto e o medo e também a ira. E veremos o quão frequentemente por coisas dúbias o ânimo se cansa, e que não raro é em vão que se suspira. Essa ideia do Petrarca, o poeta e escritor desse poema, ela é uma marca do tema filosófico, da efemeridade, da passagem, do caráter passageiro de todas as coisas. E essa temática, ela é universal. Todos os povos do mundo acabam escrevendo hora e meia sobre isso, né? Então, para além da visão amorosa, temas da natureza, temas da relação do homem com o meio, a efemeridade e o caráter passageiro das coisas, a gente diz que são temas característicos do movimento renascentista. Então tá aí uma ampla panorâmica sobre o Renascimento. Eu queria que vocês se ligassem, porque depois dessa aula pode ir lá e baixar as tarefinhas que eu elaborei lá, um conjunto de tarefas para vocês fazerem, tá? Então é só fazer e mandar a tarefa de volta lá para mim, ok? Um abraço forte, é só enviar, tá? Não precisa fotografar, não precisa fazer nada. Um abraço forte para todos vocês e até mais, galera!